Negra, o fim e o renascer. Narrado por Leônidas Reis. Eles dizem que o poder corrompe, mas o que ninguém conta é o que acontece quando... Ela era só uma garota quando tudo começou. Uma criança comum, olhos brilhantes, riso fácil, coração leve. Mas havia algo nela que jamais poderia ser domado. Aos 10 anos, Jean Grey experimentou o que ninguém deveria sentir tão jovem: a morte e o despertar. Sua melhor amiga morreu bem diante de seus olhos, mas Jean, ela sentiu. Sentiu tudo: o pensamento, o medo, o último suspiro, como se a alma da amiga tivesse atravessado o corpo dela, gritando por socorro. Jean não entendeu. Ninguém entendeu. Charles Xavier. O professor viu em Jean algo além da compreensão humana, um poder que beirava o infinito, e isso o assustou, mais do que qualquer vilão que enfrentaria depois. Jean cresceu, virou uma mulher forte, gentil, uma X-Men, uma heroína, uma das mais poderosas. Comandava a mente, movia objetos, lia pensamentos, invadia a mente de deuses e demônios. Ela era uma força da natureza com rosto humano, mas ainda humana. Ela amava Scott Summers, o Ciclope, um amor puro, forte como chama que aquece no inverno. Eles eram inseparáveis, inquebráveis. Durante uma missão no espaço, os X-Men ficaram presos numa tempestade solar. Letal, incontrolável. A radiação rasgava a fuselagem, destruía os sistemas. A morte era inevitável, mas Jean não aceitou. Ela usou seus poderes para pilotar a nave. Protegeu os amigos com campos mentais. Sentiu cada célula de seu corpo ser queimada, desintegrada, recriada. A Força Fênix. A Força Fênix, uma entidade cósmica, viva, antiga, pura emoção e poder. Um fragmento do universo. A força viu em Jean algo raro, um receptáculo. Alguém com sensibilidade e profundidade emocional suficiente para suportar aquilo que destrói só de existir. Jean deveria ter morrido naquele dia, mas ela não morreu. Ela renasceu. Surgiu das águas do mar como uma deusa incandescente, as roupas rasgadas, o cabelo flutuando, a pele brilhando, e nos olhos, chamas. Ela se autodenominou Fênix. Os X-Men não entenderam o que havia acontecido, nem mesmo ela. Aos poucos, os poderes começaram a crescer. Voava mais rápido que o som. Reescrevia a realidade com um pensamento. Ressuscitava o impossível. Criava fogo do vácuo. Jean agora era outra coisa. E no fundo da mente dela, algo antigo acordava. Porque quanto mais ela usava o poder, mais a Força Fênix se confundia com suas emoções humanas. Amor. Raiva. Ciúmes. Medo. Desejo. Jean era poderosa, mas ainda era humana. E humanos sentem. Quando a dor veio, ela doeu mais fundo. Quando o desejo veio, ele queimou. Quando o ciúme apareceu, ele destruiu. E então ela caiu. Jean Grey, a heroína, cedeu. Não foi de uma vez. Foi sutil, como a luz do dia que se apaga devagar, como a água que escorre e não volta. A cada ato, a Fênix tomava mais controle, até que Jean não era mais Jean. Ela era Fênix Negra. Não havia lógica, nem compaixão, nem equilíbrio, apenas fome. Uma fome cósmica, existencial, fome de vida, de energia, fome de tudo. Ela devorou uma estrela inteira, e com ela bilhões de vidas, um império galáctico silenciado em segundos. Apenas os alienígenas se revoltaram, a galáxia gritou por justiça. Jean Grey, outrora heroína, era agora uma ameaça universal. E os X-Men, seus amigos, receberam a ordem de eliminá-la. Xavier tentou alcançá-la com palavras. Ciclope chorou, implorou. Tempestade hesitou. Wolverine tentou acabar com tudo, mas não conseguiu. Ninguém conseguia. Ela era o começo e o fim.
luz e sombra. Ela era a Fênix Negra. Mas no fundo, Jean ainda estava lá. Em um momento de clareza, de sanidade, ela viu o que havia se tornado. Viu Scott. Viu seus amigos feridos, sangrando. Viu o universo em ruínas e tomou uma decisão. Ela levou todos para a Lua. Um último campo de batalha. Ali, entre as crateras e o silêncio, enfrentou o julgamento do universo. E ali, fez seu último gesto de amor. Ela olhou para Scott e, num sussurro que só ele ouviu, disse: "Se eu não puder controlar isso, então ninguém poderá." E com um pensamento, se matou. Desintegrou-se em poeira estelar, como uma supernova silenciosa. Jean Grey morreu para salvar todos. Morreu como heroína. Mas a Fênix não morre, nunca morre. Ela é o ciclo, vida, morte, renascimento. A centelha que surge antes do Big Bang. O último fogo depois do fim de tudo.